Certa vez eu ouvi a voz do Senhor. Quem tem uma certa intimidade com Deus sabe, né, o direcionamento quando Deus fala na sua mente, no seu coração. E eu estava aqui no meu quintal, varrendo umas folhas de uma árvore que eu tenho aqui. E quem me conhece sabe que eu sou assim meio avexadinha na linguagem nordestina. E eu não me lembro para que eu estava varrendo, eu não sei se era para a célula ou se eu estava me organizando para ir para o monte. Eu vou muito no monte à noite. E aí Deus falou, eu vi a voz de Deus falando no meu coração: tu tá igualzinha a Marta. Gente, pensa numa crise que eu entrei, já conhecendo a palavra de Marta e Maria, né, de Lucas 10. Eu fiquei com aquilo no meu coração, comentei com algumas amigas de oração que eu tenho, e eu confesso para vocês que eu demorei muito a entender. Parece uma parábola muito fácil, uma palavra muito fácil para entender, mas quando Deus fala diretamente ao seu coração, ele dá um direcionamento específico dentro da mesma palavra para várias pessoas. E num certo momento eu não entendi, porque eu estava exatamente como a Marta estava. Vamos ler aqui rapidinho o texto para a gente entender. É Lucas 10. Eu vou ler do 39 para frente. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirada. Em outras traduções da Bíblia fala mesmo ansiosas por muitas coisas. E eu estava exatamente assim, com vários problemas, muito preocupada, muitos afazeres mesmo na vida. Para quem me conhece sabe que eu tenho 3 empregos, quando eu não estou em um, tem outro, e ainda trabalho para o Senhor, né? Na igreja, fazendo visita, orando para as pessoas, ensinando. E de início, gente, eu não entendi. Na verdade, eu entrei numa crise. Eu falei, Senhor, e li essa palavra várias vezes e estudei. Mas eu não entendi de início, no profundo, o que Deus queria comigo. Justamente porque eu estava igualzinha a Marta. Inquieta e ansiosa, preocupadas com muitas coisas. E isso já tem um tempo. Eu acho que eu já tenho até outros vídeos falando sobre isso. E aí, né, orando, buscando o Senhor, e certa vez, indo para o monte, eu estava arrumando uma fogueira, que a gente tem um monte que a gente vai, é bem escuro e às vezes frio, às vezes a gente leva uma fogueira. Eu estava justamente arrumando uma fogueira, e aí a gente orando, lá é um monte de oração que vai muita gente durante a noite, a gente só vai mais à noite, e se aproximou 2 varões, né, perto da gente. E aí um já foi chegando e falando: mulher, Deus está te dizendo para tu deixar de ser Marta. Gente, mais uma vez a minha crise foi acentuada. Por quê? Eu tinha acabado de orar, estava ajeitando lá a fogueira que estava apagando e falei assim: Senhor, me ajuda a deixar de ser Marta. Tinha acabado de orar isso e esses homens de Deus chegam e falam isso. E nesse dia foi tremendo, Deus falou muita coisa com as minhas amigas que estavam lá. E essa foi a palavra que ele deu para mim. E eu continuei buscando, continuei em crise, porque assim, estudei, eu entendi, é muito clara a palavra, mas Deus queria algo específico para mim. Eu tenho várias promessas de Deus, de discernimento, de dom de palavra, de que eu vou ministrar a palavra para muita gente, que eu vou falar para muitas pessoas. Entrei em crise já com isso, né? Mas para isso, além do dom, além do que vem de Deus, além do sobrenatural, existe um natural, que é buscar, que é um dos principais, né, temas do nosso vídeo, é o natural e espiritual.
para a gente aprender a discernir o que é natural e o que é espiritual, porque existe a nossa parte natural e existe a parte de Deus. Então, eu entrei em crise, comecei a buscar e orar, e nessa fase eu estava muito atarefada mesmo. E uma coisa que estava acontecendo comigo, que em meio às minhas tarefas, eu estava deixando de ter o meu momento com Deus. E especificamente de ler a palavra dele, de buscar ele. E quando eu orava, era algo específico, algo de uma campanha, de uma crise, orar geralmente por alguém, ler a palavra, gente, mas estava muito mecânico. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus que quer intimidade. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, que o véu do templo se rasgou, existe isso na Bíblia, foi nos dado o direito de estar diante dele a hora que a gente quiser, como filhos. A gente não precisa mais de intercessores, ou seja, a gente precisa estar aos pés do Senhor, primeiramente em tudo, antes de tentar resolver de alguma forma. E mesmo a gente sendo cristão, muitas das vezes a gente passa por isso. A gente trabalhando pro Senhor, fazendo coisas pro Senhor que às vezes Ele nem pediu. E assim eu me encontrava, muito ocupada com serviço, trabalhando para Deus, de coração, atendendo pessoas, servindo nas células, fazendo visita, orando, fazendo campanha, mas tudo mecanicamente, sem a direção do Senhor. Gente, e as respostas? Quantos pedidos de oração, quantas respostas de oração que não recebidas, quantas direção não recebidas por puramente falta de intimidade com Deus. Se vocês lerem o capítulo de João, gente, eu acho todos os livros da Bíblia interessantes, todos, mas o livro de João fala claramente da intimidade de Jesus com o Pai e fala muito claro da intimidade que Jesus e o Espírito Santo quer ter conosco. E muitas das vezes, nós mesmos cristãos, no meio da nossa correria, fazendo coisas para Deus, nós agora, depois que Jesus morreu, nós não somos mais servos para servir somente o Senhor, nós somos filhos. E pai e filho tem que ter um relacionamento, um direcionamento. E o livro do João, se você prestar atenção, as falas de Jesus, ele sempre fala o meu pai que me disse, o meu pai que me enviou, o meu pai que me ensina, o meu pai, eu estou fazendo as coisas que o meu pai me disse para me fazer. Se você ler as palavras de João, são sempre nisso. E isso é coisa de quem tem intimidade. E sendo o Senhor Jesus, o Filho único do próprio Deus, ele passava horas, ele se retirava da multidão e passava horas com o Senhor Jesus, com Deus, conversando. O próprio Deus, que quem entende, né? São três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas os três são um. Isso é unidade, isso é comunhão, é intimidade. E muitas das vezes nós somos filhos, nós temos um cargo na igreja, mas nós não temos tempo, nem comunhão e nem intimidade com Deus. E era isso que Deus estava me cobrando. E eu demorei muito tempo para entender. Porque, gente, se você louva, se você tem um cargo na igreja, se você aconselha pessoas, você precisa ter direcionamento de Deus, porque Deus é que conhece cada propósito, cada pessoa que você vai aconselhar, que você vai atender. Então, essa ligação tem que ser direta, sua com a pessoa e sua com o Pai, para você poder alinhar direitinho o que você vai fazer e tocar aquela pessoa com as palavras certas. Se você não tiver esse tempo com Deus, vai ser muito mecânico. Você vai ler, a própria Bíblia fala que a letra só, por si só, ela não é viva, ela é mata. O que vivifica é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Se você não tiver esse tempo de intimidade, eu estava assim. Eu não tinha intimidade com Deus. Eu sou muito de orar, oro mesmo, faço minhas campanhas e tudo, mas eu orava, entregava para o Senhor e não esperava a resposta. E às vezes Deus estava lá, eu só falava e saía. E Deus já tinha me falado isso. E esses dias, a gente no monte de oração, nós fomos no monte de oração com nossos pastores, e ele falou uma coisa interessante que acrescentou mais ainda
E aí eu tive a certeza do que Deus tem comigo, falou fortemente no meu coração, justamente isso que Deus estava sempre me revelando, sempre me cobrando e eu não tinha entendido. Ele falou assim, nós vamos orar, nós louvamos, nós lemos a palavra, a gente orou e ele falou assim, agora a gente vai tirar uns 5 minutos cada um, porque monte, a gente vir no monte, a gente vem ouvir a Deus. A gente vai ouvir o que Deus fala com a gente. A gente vai ouvir a resposta do que a gente tem buscado. O monte é para isso. E eu me lembrei, eu fui aonde logo? Lá na Marta e na Maria. Na Regina, Marta. E aí eu fiquei, eu descobri, eu entrei mais uma vez em crise. Eu falei, gente, eu tô mais uma vez fazendo coisas para Deus. Eu não tenho esse tempo de intimidade com Deus. Eu até falei assim, eu sou tão agoniada que eu não espero Deus me responder e Ele me responde muito em sonhos. Gente, mas isso não é bom, né? Tem gente que faz muita coisa para Deus, mas não ouve a Deus. E eu tava assim. E graças a Deus, com essa busca, com a direção do Senhor, e eu tenho buscado e eu tenho me sentido mais à vontade na presença de Deus. Olha, Deus não está lá no céu não, Ele está aqui. Ele está aqui. E você que aceitou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, Ele está dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. E aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem orado, se você tirar tempo para ficar com Deus, que Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. A Trindade é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando Jesus morreu, Ele falou, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não vem, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus e de Jesus Cristo, que está em nós, e Ele fala com nós. E Ele precisa desse tempo de meditação, de você ler, de você orar e de você ouvir a Deus. E graças a Deus, depois de muito tempo eu vim entender o que é que Deus quer comigo. Ele não quer só que eu faça as coisas para Deus, que eu louvo, que eu vou para a igreja, que eu aconselho pessoas. Ele quer ter uma intimidade comigo. Porque o que eu vou passar para o outro, eu preciso ouvir dele igual Jesus. E eu não estava tendo esse tempo. Estava igualzinho. E quanto de nós nos encontramos assim? Servos do Senhor, filhos do Senhor, servimos ao Senhor. E no meio das nossas correrias de tribulação, problema em casa, com o filho, com o marido, no trabalho, com enfermidade, com amigos, com vizinhos, com tudo. E a gente tenta se resolver, até indo atrás de outros irmãos, ora por mim, fazendo campanha e mais campanha. E o principal a gente esquece, que é parar, orar e ouvir a resposta do próprio Deus, que Ele quer falar diretamente com você, diretamente comigo. E às vezes é a última coisa que a gente faz, é baixar a cabeça, orar e falar ao Pai, e falar ao Espírito Santo, eis-me aqui, eu estou aqui. Às vezes a gente deixa por último. E foi o que Maria fez. Ela largou tudo, todas as demandas, todas as correrias, todas as preocupações que a irmã estava, e ela foi. Você acha que as mesmas preocupações que a Marta estava, a Maria também não devia estar? Ela deixou tudo. E ela foi para onde? Ela foi para os pés do Senhor. E muitas das vezes a gente toma decisão errada, a gente não ouve a voz de Deus, porque primeiramente o que a gente devia fazer a gente não faz, que é ir para os pés dele. E Deus deixa bem claro, essa parte não lhe será tirada. Então, se você quer uma resposta, se você quer uma cura, se você quer direção para o seu ministério, para o seu casamento, se você está precisando ouvir de Deus que você está confusa, inquieta, aprenda através dessa revelação, através desse texto de Marta e Maria, principalmente com Maria. Primeiramente, ir aos pés do Senhor e esperar Ele responder, porque Deus, Ele responde. E eu não entendia isso. Falei, tem muita coisa que o Senhor não me responde, tem muita coisa que o Senhor não fala, eu tenho buscado. Na verdade, Ele sempre esteve ali, Ele sempre falou, a gente é que não ouvia, porque a gente estava inquieta e ocupada por muitas coisas. Que a gente possa aprender isso, né? Que essa palavra de Deus possa falar ao seu coração, como falou com a minha, porque o mais importante de tudo na vida
é ouvir a direção diretamente do Pai. Todas as respostas estão neles. Até aquelas respostas, até aquilo que não tem solução, o Senhor acalma o nosso coração com a presença dele maravilhosa. Porque não é nada melhor do que a gente ser instruído por alguém que cuida, que ama, que vê e que sabe todas as coisas, que é o Deus Todo-Poderoso, através de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. Que esse vídeo possa te ajudar a acalmar o coração nessa correria, nessa loucura que se encontra o mundo. Se você se encontra ocupada, inquieta e ansiosa com muitas coisas, como Marta, como eu já estive, que você possa entender que Deus é um Deus de intimidade e Ele quer falar diretamente ao seu coração. Muitas das vezes, Ele usa a palavra dele, Ele usa um profeta, Ele usa uma pessoa em oração, porque você não está tendo sabedoria para ouvir a Deus. Deus, Ele fala audivamente, Ele fala na palavra, Ele fala através dos profetas, Ele fala através de sonho. Mas o que Ele quer mesmo é ter intimidade, é tempo com Ele, é tempo com a palavra, é tempo para ouvir, igual Jesus fazia. E nós, muitas vezes, somos filhos, precisamos mais do que tudo de uma resposta, principalmente de paz, direção, para tirar toda a inquietação do nosso coração, toda a falta de resposta, aquilo que a gente não sabe como resolver, aquilo que a gente não sabe como fazer, aquilo que é impossível. E Deus quer falar diretamente com você. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que Ele se importa. E Deus é um Deus de intimidade. E Ele, quando Jesus foi assunto ao céu, Ele deixou claro que Ele ia deixar o Espírito Santo para isso, para que Ele possa falar diretamente ao nosso coração. Aprenda isso como eu aprendi, depois de muito tempo, de muita luta, a ter as suas experiências com o Senhor Jesus através do Espírito Santo. Porque Ele está aqui, Ele está entre nós. E Ele não quer ter um relacionamento com a gente só quando a gente estiver lá. Ele quer ter um relacionamento com a gente aqui. Do que a gente precisa fazer e nos direcionar através da voz suave dEle. Enquanto nós estamos aqui na terra. Tá? Que esse vídeo possa te ajudar a levar você a ter mais tempo e mais intimidade com o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe.